Oi, gente, bom dia, como que vocês estão? Na aula de hoje a gente vai estar falando sobre o Império Persa. O Império Persa, ele se localiza ali no leste da Mesopotâmia, onde hoje é o Irã, próximo ali da Índia. Esse território, ele não tinha um solo muito fértil e era muito montanhoso. E aí, por volta dos anos 800 a.C., existiam dois povos nesse território, que eram os próprios persas, só que num número bem menor, né, pequeno, e os medos. Quando surge o rei Ciro, que é um dos mais conhecidos do Império Persa, eles conseguem conquistar o Reino Média, e aí o auge do território persa, né, do Império Persa, vai ser de 550 anos antes de Cristo até 330 anos antes de Cristo. E aí a gente vai falar sobre as principais características desse povo. O rei Ciro, quando ele conquistava um outro território, ele dialogava, né? Ele fazia uma aliança com os nobres desse povo derrotado. Eles não matavam os nobres, né? Como muitos povos faziam. Eles conversavam com esses nobres e faziam a seguinte aliança. Ele falava assim, ó, galera, a gente conquistou vocês, a gente não vai matar vocês, mas o lucro que vocês obtinham, né, antes da nossa chegada sozinhos, agora vocês vão dividir esse lucro com a gente, né? E aí era até melhor do que ser morto, né? Outra característica desse domínio do Império Persa era que eles não proibiam a religião e a cultura desses povos conquistados, né, como muitos outros impérios faziam. Eles deixavam a galera continuar com a sua religião, com a sua cultura, né, o que é o que a gente chama de tolerância religiosa. Os persas, eles vão ser responsáveis por conquistar todos aqueles povos que a gente falou até agora, da Antiguidade Oriental, os hebreus, os fenícios, que a gente ainda vai falar, os povos da Mesopotâmia, os sumérios, os acádios. Então é por isso que eles conseguem fazer um grande império persa, apesar de ter sido conquistados depois pelos gregos. Outras características, né, principais do Império Persa é que eles vão ser responsáveis por construir grandes estradas ali naquele território para facilitar essa movimentação dos povos. Outra característica muito interessante é que eles tinham uma velocidade na entrega das suas mensagens. Como que eles faziam isso? Eles pegavam o mensageiro, né, a cavalo, e esse mensageiro ele percorria 25 quilômetros até chegar numa espécie de guarita. Quando eles chegavam nessa guarita, eles descansavam e aí outro mensageiro chegava para dar continuidade nessas mensagens. E a cada 25 quilômetros, né, até chegar no seu destino. Isso fazia com que existisse uma velocidade maior na entrega das mensagens. Outra característica, o Império Persa, ele era muito extenso, então os reis, eles dividiram esse território em 20. E esses territórios, eles se chamavam satrápias. Como a gente hoje em dia aqui no Brasil, a gente chama de estado, né? A gente tem 26 estados, dividiu o território brasileiro em 26. Eles dividiram esse território em 20 e eles chamavam esse território de satrápias, onde cada satrápia tinha os sátrapas, né? Que eram os governantes desses territórios. E existia também os funcionários, né, que eram os olhos e os ouvidos do rei. Então, eles estavam sempre ali observando, né, como que aqueles povos do Império Persa estavam se comportando, se caso tivesse alguma desconfiança de alguém, esses funcionários, que eram os olhos e os ouvidos do rei, entregavam essas pessoas. Outra característica, a padronização da moeda. Gente, nesse momento, era muito difícil padronizar a moeda para todo o território, né? Era fácil fazer a moeda, mas padronizar uma moeda só para todos os territórios era muito difícil. O Dário, que foi também um dos reis do Império Persa, muito conhecido, ele conseguiu fazer isso, ele conseguiu fazer uma moeda que se chamava dárico, né, por causa do seu nome,
E ele conseguiu padronizar para todo o território. E uma característica que é dos outros povos que a gente estudou, que é a teocracia, que é justamente essa união de política e religião. Então, se o rei estava naquele momento sendo governado, ele era uma força divina, certo? Era por causa dos deuses que estavam ali, que permitiam que aquele rei estivesse ali. Então, todo mundo obedecia ao rei, porque além dele ser o poder maior político, ele também era uma força divina, ele era um enviado por Deus. E eles eram politeístas, como muitos povos ali da época eram. E, esse politeísmo, né, eles tinham algumas características que a gente até hoje acredita na religião cristã. Por exemplo, eles acreditavam no bem e no mal, né? Eles acreditavam que existia esse duelo entre o bem e o mal, e que iria vir um salvador para salvar a todos nós. Outro ponto, a economia. A economia do Império Persa, lembra que eu falei lá no início que, apesar eles tinham um solo, né, não muito agradável para fazer agricultura, para fazer essas plantações. E aí como que eles faziam? Eles compravam a agricultura de outros povos, e em troca disso, os persas, eles eram eles eram bons no artesanato. Você já deve ter ouvido, ou não sei, talvez a família de vocês já ouviram, nos tapetes persas, né? Justamente porque eles eram muitos especialistas nos artesanatos. E aí eles faziam essa troca, né? Da comida, da agricultura para o artesanato. E um último ponto muito importante, que eles, e é um ponto meio que negativo assim pra gente, mas a sociedade deles era estamental. Então, se você era filho de camponês, você iria ser camponês. Não existia essa mobilidade social como existe hoje em dia, né? Se você nascer pobre, você pode enricar e vice-versa. Pode existir essa mobilidade das classes sociais. No caso dos persas, não. A sociedade era estamental. Não tinha essa mobilidade. Se tinha, era muito difícil uma pessoa que nasceu filha de camponês ser nobre algum dia, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que os persas, eles foram conquistados pelos gregos, certo? Nos filmes sempre aparece, né, os gregos lá, fortões e tal, e os persas meio que pouquinhos, mas enfim, eles eram, é muito curioso esses povos, porque eles conseguiram conquistar diversos outros povos. E aí na próxima aula a gente vai estar falando sobre os fenícios, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida eu estou à disposição, e até mais!